A briga do século sempre foi Mulher Maravilha e Thor, afinal são duas potências máximas gregas e nórdicas. Mas e se a Mulher Maravilha enfrentasse o Hércules da Marvel, o Hércules da mitologia grega? Quem venceria? Bora aí conferir que realmente vence essa batalha. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos no mais e uma batalha mortal ou um duelo mortal, como você quiser chamar. E hoje nós temos aí Mulher Maravilha contra Hércules, mas nesse aqui vai ser diferente. Esse eu vou equiparar, esse eu vou analisar, né, duas versões, digamos assim, né, a Mulher Maravilha base e a Mulher Maravilha com o poder da Hecate, contra o Hércules base e também o Hércules Deus do Caos, tá? Ou Rei do Caos, como você queira. E quem me pediu esse duelo mortal veio lá do Discord, no grupo do Discord aqui do canal. Se você não tá no grupo do Discord, link na descrição, tá? A Wanda, o vulgo Carlinhos me pediu lá, sugeriu esse duelo. E também o próprio Cauã me pediu também lá no Instagram também, a Mulher Maravilha contra o Hércules, a versão base. Então por isso que eu vou comparar os dois personagens dessas duas versões, digamos assim. E lembrando, se você quiser que eu traga o seu duelo mortal, só comentar aqui qual o seu duelo mortal que você quiser que eu traga nos próximos vídeos. Pode ser de quadrinho, de anime, série, livro, qualquer personagem, SCP também, pode ser qualquer personagem. Comente aqui e aproveita, se inscreve no canal, que se você não tá inscrito no canal, você tá perdendo muitas coisas boas, cara. Você tá perdendo muitas novidades, muitos duelos que, meu Deus, é imperdível, muito épico. Então se inscreve no canal para você acompanhar mais vídeos, para você ver o seu duelo mortal exclusivo aqui no canal. Então vamos primeiramente começar aí com a Mulher Maravilha Hecate e também base. Super força, a Diana ela é comparável ao Superman em questão de força física, então nem tem muito o que falar, né? A mina é muito braba em questão de força física. Velocidade, a Diana, por ser uma amazona muito ágil e versátil na velocidade, ela era capaz de enfrentar caras com velocidade igual a dela ou superior a ela, por exemplo, né? Por exemplo, Flash, Superman, Caçador de Marte, entre outros, né? E esse pico de velocidade, né? Ela pode atingir velocidade acima da luz. Sentidos divinos, voo, fator de cura, por ser uma semideusa, a Diana pode se curar em questão de minutos. Imortalidade, por ela também ser uma semideusa, ela não irá morrer por causas naturais. Sua espada também pode destruir coisas ao nível subatômico e além disso, a espada dela também é capaz de perfurar a resistência de qualquer pessoa, não importa o quão duro é. Por exemplo, quando ela perfurou o Doomsday. Domínio de armas, a Diana também pode dominar qualquer arma. Já com os poderes da Hecate, o aumento de status dela se eleva muito. Por exemplo, força, velocidade, resistência, principalmente também, né, com esse poder, né, a sua resistência também à própria magia. Velocidade da Diana também é algo desconhecido nessa forma, mas ela já demonstrou feitos de luta a serem respeitados. Por exemplo, lutar contra o Homem Invertido, mas pode sim se presumir que ela, com esse poder, é mais rápido que a sua versão normal. Telepatia, telecinese, consciência cósmica, manipulação de energia, principalmente magia, distorção da realidade. A Mulher Maravilha, sem mesmo estar no 100% do poder da Hecate em si, a cada passo que ela dava, ela já distorcia a própria realidade. Transmutação, assim como a própria Hecate, a Diana era capaz de queimar qualquer pessoa com um único toque através da magia. Doação de poder, assim como a Hecate, que o começo da história das Amazonas, né, ela transferiu seus poderes para 5 mulheres. Cersei e a Diana foram duas dessas mulheres, né? A Diana, ela teria condições também de doar uma parte desse poder para alguém, em teoria, né? Remoção de luta, com esse poder da Hecate, né, a Diana ela pode ser capaz de expulsar um homem invertido do seu próprio campo de batalha. Na primeira vez quando eles se encontraram, né? Criação de portal, a Diana também é capaz de criar portais com seus poderes da Hecate. Na existência de dimensões superiores, inclusive ela também pode acessar ou ter conexão direta na esfera de Deus. Manipulação da ectoplasma, com o poder da Hecate, a Diana também pode mexer com espíritos ou fantasmas. Necroplasma, imortalidade também, nessa questão aqui, tá? Ela fica na sua forma base, tá? Em teoria, por não ter sido explorado tanto, mas se baseando somente na Hecate, como uma deusa, quando ela morre, ela voltaria para a fonte, onde ela poderia voltar à vida novamente. Já com Hércules, Deus do Caos, e também o Hércules de base, ele tem super força. O Hércules, mesmo nessa forma base, ele já era capaz de enfrentar o Thor num combate direto e já ter ganho dele de várias vezes, tá? Algumas vezes, né? E além disso, também enfrentar o Hulk com sua fúria, deuses e também dentre muitos outros. Velocidade, o Hércules também é capaz de reagir ao microsegundo, sendo capaz de ser ágil e também rápido, ao que o Wolverine, por exemplo, também é capaz de até mesmo acompanhar o próprio Thor, né? Numa luta. Imortalidade, deuses como Hércules, por exemplo, não podem morrer
morrer por causas naturais e ele também, além disso, pode também renascer. Falta de cura, Hércules também tem uma falta de cura bem parecido com a própria Diana, podendo então se curar em questão de minutos em certos momentos. Domínio de armas, sentidos aprimorados, percepção extrasensorial, manipulação de ar, manipulação da eletricidade, mestre no combate armado e também desarmado, usando então artes marciais, como por exemplo a Pancration, que é uma das artes marciais mais antigas da era da mitologia grega, ataque de ponto de pressão e resistência, por exemplo, doenças terrenas, a medo, a petrificação, temperatura, a veneno, distorção da memória ou também da mente, né? Matéria ao nível subatômico, paralisia da alma, empatia, eletricidade, hellfire e também ao próprio gelo. Com os poderes do caos, ele tem sentidos aprimorados e também consciência cósmica, como por exemplo a onisciência, né? A sua velocidade ela é comparável ao próprio Zeus e também o Odin. Áurea, a sua presença já poderia estremecer tudo, pode parar o tempo, voo, compartilhamento de poder. O Hércules já compartilhou seus poderes com outros heróis, criação de portal, invocação. Hércules ele pode convocar todos os heróis do planeta, até mesmo a eternidade, esquadrão dos deuses, como por exemplo Circe, Galactus, Fita Prateado. Ele também tem resistência à radiação cósmica e também ao calor extremo. Ele pode manipular seu tamanho, ressurreição e também distorção da realidade, fator de cura e é mais alto do que o padrão, tá? Interação não física e projeção de energia. Vamos agora aí pro combate. A luta entre dois semideuses, ou praticamente deuses, tá, do universo DC e também Marvel, não é de hoje que tanto a Mulher Maravilha também exime no combate corpo a corpo, tá, e também na liderança, tá? Ela é respeitada e também até mesmo temida, mas o Hércules na Marvel também, ele é respeitado e também temido, né? Principalmente pela sua força física bruta. Sempre quando alguém tem um problema dos grandes, tá? Problemas graves, mas essa luta de hoje é diferente. Por que é diferente, você me pergunta? Porque na maioria das vezes que o Hércules enfrentou seus inimigos poderosos, ou até mesmo como vai enfrentar a Diana agora nesse combate, mas sendo mais específico como com o Hércules em si, em nenhum deles o Hércules enfrentou uma inimiga tão digna ou perigosa quanto a Mulher Maravilha. Ah, mas tem um Thor, sim, tem um Thor, mas como a Diana ela é diferente do que o Thor, porque a Diana ela é mais ágil, mais rápido, melhor no combate corpo a corpo, na minha opinião, do que o Thor, tá? Eu não estou dizendo isso só porque a Mulher Maravilha faz parte da Liga do X, tá? Ou mesmo porque já enfrentou o Superman, claro, também, mas já ter participado da Liga do X ou ter enfrentado o Superman de igual para igual, isso coloca ela peso na bagagem dela, tá? Com um dos seus feitos enormes. Mas eu digo porque a Mulher Maravilha, diferente de muitos personagens da DC, ela é muito estrategista. Mas para quem acompanha aqui o canal, tá, há algum tempo, também acompanha os duelos com ela que eu faço aqui, sabe que a Diana é muito ágil e rápido no combate corpo a corpo e para sua locomoção quando ela vai atacar o seu próprio inimigo. E isso pode ser uma diferença enorme numa luta. Agora, o Hércules, ele não é tão cheio de purezas ou estatísticas quanto a própria Diana, por exemplo, tá? Hércules não tem um domínio de várias artes marciais igual a Diana, ou mesmo não sabe usar tão bem as armas quanto a própria Diana. Sim, eu sei que o Hércules sim tem um exímio nas artes marciais, no combate corpo a corpo também é armado também, sim, mas na minha opinião não é nada comparado a Diana, que já usou desde a espada dela, né, que corta átomos, também tem o escudo dela, também tem o laço da verdade, até mesmo o raio de Zeus. Hércules, ele até usa suas armas, por exemplo, a maçã medieval, mas claro que não é nada imenso comparado ao que a Diana tem a oferecer. Mas claro que também não é porque ele usa só isso que devemos então menosprezar o Hércules. Não, como Deus da força, o Hércules ele é um dos seres mais fortes da Terra. Sim, e como o maior guerreiro do Olimpo, ele foi capaz de rivalizar as suas habilidades e também forças, como por exemplo a habilidade de combate contra o Thor em inúmeras batalhas, assim como por exemplo Gilgamesh, um dos Eternos, e também rivalizando também contra o próprio Hulk, tanto quanto força, quanto também no próprio combate desarmado. Até mesmo dominou numa luta contra o Sentry, né, o Sentinela, até mesmo contra o próprio Ares em combate de força. E numa luta, como vamos analisar duas versões, tá, modo base, sem up de poder, e o outro mais upado, que é a Mulher Maravilha, com o poder da Hecate, e também Hércules com o poder do Deus do Caos. No confronto de Hércules e Mulher Maravilha, modo base, sem up nenhum, o Hércules, ele chega a ser, ele é, né, o príncipe do poder. E como um deus do Olimpo de força, né, da força, o Hércules, ele é fisicamente mais forte de todos os olimpianos, tá, existentes, tornando então-se um cara, um deus, né, um dos heróis mais fortes, também poderosos do universo Marvel, rivalizando também contra o próprio Thor, Hulk, em força bruta e também combate desarmado. Semelhante ao Atlas e também o Gilgamesh, Hércules, ele é imensamente forte e também pode suportar
pesos infinitivamente massivos, incluindo o próprio Zeus, né? E na saga World of Hulk, o Hulk ele estava com sangue nos olhos para poder derrotar todos os heróis da Terra, né? E no caminho apareceu o Hércules para poder enfrentar o Hulk. No primeiro momento, o Hércules ele foi capaz de nocautear o Hulk por um tempo, tá? Com apenas um só golpe. E isso é tanto quanto incrível, afinal o World of Hulk já tinha enfrentado o Sentinel, né? Sentinela. Mas claro que depois que o Hulk se levantou, com apenas um único golpe, fez o Hércules cair. Na HQ Hulk contra o Hércules, quando os titãs colidem, o Hércules e o Hulk eles se enfrentam de novo, tá? A luta ela foi colossal, rápida, mas colossal. Hércules usa seu fator de artes marciais, tá? Da Pancration, da Grécia Antiga, como própria vantagem para poder vencer o Hulk, misturado a sua sequência de golpes bem na cara do Hulk. Um dos muitos problemas do Hércules, e é isso que dá o fator de muitas das lutas que envolve Thor, Hulk, Vingadores, entre outros heróis que lutam contra o Hércules, é que na maioria delas tem um empate. Por quê? Porque isso na maioria das vezes está sempre alguém irá ficar em perigo e o Hércules se contém numa luta. Na maioria das vezes você não vê o Hércules lutar 100%, porque ele mesmo se contém. Mas é claro que quando alguém está sofrendo, principalmente crianças, deuses importantes, por exemplo a Gaia, né? Hércules faz questão de se soltar, mesmo que tenha que matar cada monstro que entre no Olimpo. Até mesmo uma briga de ringue casual contra o Coisa, tá? O Quarteto Fantástico, o Hércules se mostra sendo superior ao próprio Coisa. O próprio Thor algumas vezes já admitiu que o Hércules no combate corpo a corpo é melhor do que ele, que vale lembrar que o Thor é um baita lutador, e ser superior a ele no combate, cara, é um baita de um feito. E nessa luta contra o Thor, tá? O Hércules só não ganhou porque o Thor invocou um raio para poder impedir o Hércules de finalizar ele. Caso contrário, o Thor teria perdido essa luta também. E no arco World of Hulk, o Hércules ele foi capaz de unir a Terra após a guerra contra o Hulk. O Hércules também foi capaz de derrotar também o próprio Abominação, né? O inimigo do Hulk, com apenas um único golpe. O equipamento padrão do Hércules também inclui flechas mágicas envenenados da própria Hydra, que são pontilhados com as penas do Stipifalis, a espada de Peleu e a maçã adamantina dourada, o elmo de Hades, o escudo de Perseu e a pele do leão da Nemeia. E por mais que o Hércules não use com muita frequência esses equipamentos, são equipamentos que ele pode usar numa opção. Afinal, enfrentando então uma inimiga tão perigosa quanto a Mulher Maravilha, Hércules usaria seu conhecimento especializado em bloqueios de articulações e artes marciais, ou até mesmo alguns dos seus equipamentos, para poder quebrar ou achar brechas na defesa da própria Diana, assim como, por exemplo, afetar o ponto vital dela. A alta capacidade do Hércules de surpreender o Sentry, por exemplo, tá? Poderia fazer a mesma coisa contra a própria Diana. Na minha opinião, um dos melhores feitos do Hércules sem o Up, tá? É simplesmente quando ele e os Vingadores estavam lutando contra a própria Nyx. O Hércules ele teve que segurar a própria porta da Casa das Ideias por um tempo. O tempo suficiente para que o Visão entrasse dentro da casa, né? E para quem não conhece a Casa das Ideias, tá? É uma arma muito poderosa, tá? Digamos assim, a mais poderosa do universo Marvel. E quem tem o controle dentro dessa casa, tá lá dentro, pode simplesmente fazer o impossível no possível, com só pensamento livre de maldade, tá? Somente a luz. E o Hércules, ele manteve a porta da Casa das Ideias, tá? Por um tempo aberta, que já estava se fechando. Então, é um feito de força, na minha opinião, muito grande. Já a Mulher Maravilha, eu vou evitar de falar muitas das coisas dela aqui, tá? Porque eu acredito que tem muito vídeo, bastante vídeo aqui do duelos dela no canal, onde eu abordo vários feitos dela, de força, velocidade, assim vai, tá? Mas a Mulher Maravilha, ela é uma guerreira e tanto, tá? Tão impressionante que já lutou contra o Flash Reverso, Darkseid, enfrentou o próprio Hércules da DC, ele foi mais forte que ele, que já venceu ele, que inclusive nessa luta a Diana brigou no soco com o Hércules, esmagou ele com respeito. E além disso, a bagagem da Mulher Maravilha, ela é recheada de feitos grandiosos, e podemos pegar feitos desde o pré-crise até o dos dias de hoje, desde enfrentar deuses olimpianos, como por exemplo seu pai, Zeus, até mesmo seus irmãos ou parentes deuses, enfrentar heróis tão dignos quanto deuses, por exemplo Superman, que é a força suficiente para poder derrotar o Darkseid. E Diana também é capaz de derrotar a Liga da Justiça inteira, apenas parando no próprio Superman. E a sua força é tão grande quanto o próprio Superman, tá? Que inclusive, muitas vezes a sua força era equiparável a uma bomba nuclear, ou ter a capacidade de destruir toda a Terra, ou mover também a própria Terra. A Mulher Maravilha também, ela ainda tem a capacidade de usar seus próprios equipamentos, como por exemplo o próprio bracelete, né? Que serve tanto para atacar
ou também para se defender. Que inclusive a Diana, quando ela retira seus braceletes, seus status dobram ou até mesmo chega a triplicar força, resistência, velocidade. Isso foi mostrado inúmeras vezes, desde Superman até mesmo a deusa Artemis, tá? E com essa força absurda dela, não é absurdo dizer que ela sempre poderia se equiparar ao próprio Superman se soltando. Mas vale ressaltar que a Diana enfrentou também a Supergirl, a Poderosa, a Ravena, Homem Invertido, sem ela precisar do Up, tá? Gigante, que era necessário a Liga do X, tá? Pra poder enfrentar ele. Kryptonianos, como por exemplo a Faora, o Zod, Doomsday, o inimigo natural do próprio Superman, que muitas vezes feriu o Superman gravemente e que já até matou ele também. E um dos grandes problemas da Diana é que a Diana, ela é resistente, sim, mas não invulnerável. Em algumas das histórias, sempre quando há uma restrição, a Diana ela acaba tendo uma limitação. E quando isso acontece, isso a impede de lutar e acabar recebendo golpes fatais até levar à morte. Mas claro que isso é o de menos, tá? Afinal, raramente você vai ver a Diana sofrer no combate corpo a corpo. Agora, com o poder da Hecate e o outro com o poder do caos, essa seria uma comparação direta da Hecate da DC e o Amatsu Pikaboshi da Marvel, vulgo Avatar do Oblivion, o esquecimento da Marvel. Eu sei que não é o duelo entre esses dois diretamente, tá? Mas eu não posso deixar de falar aqui sobre essa comparação. E se essa luta fosse entre esses dois, Oblivion colocaria a sua imponência sobre a Hecate eternamente. Afinal, o Tribunal Vivo nem é capaz de controlar o próprio Oblivion. Enfim, a Mulher Maravilha Hecate, seja uma fração do poder ou com todo o poder dela, a Diana se torna muito poderosa. A Hecate e a Rama Kusha existem na esfera dos deuses. A esfera dos deuses está conscientemente além do conceito de espaço e tempo. A esfera dos deuses também está além do próprio sangramento, que contém todas as dimensões. Dentro da própria esfera dos deuses, existem infinitos limbos, infinitos céus e também infernos. Hecate, ela é o oposto do Upside Down Man, Homem Invertido. Hecate também está além do próprio todo o panteão de entidades bíblicas dos quadrinhos da DC, e ela é o ser que deu a luz a todos eles. Até mesmo a presença pode ser ameaçada por ela. Afinal, a fé da humanidade é o que dá forças a Deus. Graças a Hecate, que a humanidade, digamos assim, né, entre aspas, evoluiu. A presença ela teve que reunir outras divindades e formar uma equipe para poder criar o Eclipse, e apenas para que o Eclipse pudesse diminuir o seu poder ao longo do tempo. Mas não confunda da Hecate ser mais poderosa que a presença. A Hecate, ela é apenas uma ameaça, assim como o próprio Eclipse, que já foi feito para poder eliminar a própria presença. Que a Hecate, ela é a mãe da toda a magia. Ela também é uma coisa conceitual, flutuante, que existe no consciente coletivo, a camada superior da DC. Agora sabemos que alguns dos maiores feitos da Mulher Maravilha com esse poder é derrotar a Cersei e também estar com todo o poder da Hecate. As três formas ou versões da Diana, todas as conexões com a Hecate fizeram a Cersei ajoelhar para a Mulher Maravilha. E o problema da magia é que ela é o poder impossível e possível, algo que, como uma maravilha dos deuses, poder que só poucos podem controlar ou conseguir ter sucesso de usar, como a própria Diana diz. Só que assim como o Eclipse ele diz, a Hecate ela ainda está numa escala muito abaixo de poder. Por exemplo, o Homem Invertido sendo uma contraparte da própria Hecate maligna, sendo superior a ela. O Eclipse que ele foi criado para poder comer e anular o poder da Hecate. Então, nos baseando nisso, já sabemos que uma pequena noção que mesmo a Diana tendo toda a fração da Hecate, ela ainda seria abaixo do próprio Eclipse, por exemplo. E a Diana, quando ela estava aí com uma grande conexão da fração do poder da Hecate, seu poder já podia transcender o poder de cada deus que andou na Terra. Isso podemos incluir também deuses gregos e também até mesmo deuses mais antigos. E quando a Diana descobriu ou despertou seu poder mágico, ela liberou um poder que derrotou temporariamente o Upside Down Man, a contraparte da Hecate que havia derrotado o monstro do pântano e Constantine. E seu poder foi afirmado por ela, que é capaz de destruir o mundo. E ela também foi capaz de bloquear uma poderosa explosão de energia da Hecate. Ela chegou a lutar contra outra influente da marca da Hecate, em um nível que estava reescrevendo a própria realidade. E o próprio detetive Champs, né, disse que a energia da magia que estava sendo lidada ali seria suficiente para poder criar o universo. Depois que o John Constantine exorcizou outras marcas da feitiçaria, da feitiço em si, a Diana recebeu praticamente todo o poder, né? E foi afirmado que a própria realidade treme a cada passo que ela estava dando ali, que chegou a abrir o portal para o Monte Olimpo. Enfim, a Diana com o poder da Hecate, com apenas 1/5 poder da Hecate em si, destruiria a realidade e reescreveria o livro da magia na própria língua da Hecate. E como comparação com o mesmo tipo de poder da Diana, a Orquídea Negra, com 1/5 de poder total, iniciou o incêndio florestal que consumiria as forças cósmicas da natureza como o próprio verde em seu lugar.
lugar e deixaria crescer o parlamento das flores. E isso serve como, por exemplo, como segundo pilar da magia, substituindo a sua própria imagem, a natureza. Agora, o nosso amigo Hércules, deus do caos, quando seu poder, por exemplo, dos deuses, tá, estava além do próprio nível do pai do céu, o Hércules ele foi capaz de teletransportar-se e voar e também emitir rajada de energia de suas mãos e também olhos. Ele foi capaz de conceder poderes a outros, como por exemplo quando ele deu a todos os heróis da Terra o seu próprio poder de voar. O nível normal do poder físico do Hércules também foi aumentado a um grau tão alto que até mesmo dar um passo já causava ondas de choque massiva e também crateras no chão em que ele andava, que também já foi capaz de matar o Pai Celestial, tá, o Pai ressuscitado, com os poderes do caos. E o próprio Zeus, que tinha se acabado de derrotar o próprio Galactus sem nenhum tipo de esforço, com apenas um golpe, depois foi derrotado pelo próprio Hércules. E sua força e também poder também eram tais que ele era capaz de confrontar e envolver fisicamente, também dispersar todos os membros do Conselho de Divindades ao mesmo tempo. Ele chegou a teletransportar o Galactus de todo o cosmos para lutar por sua causa e convocou a eternidade para tentar fazer a mesma coisa que o Galactus, contra a vontade dos dois. A resistência do Hércules era tão grande que quando ele foi atacado e fatalmente ferido pela sua irmã, o Rei do Caos, né, Atena, ele não mostrou nenhum tipo de sinal de dor. Isso também chegou a se curar instantaneamente. O Hércules também foi capaz de crescer em tamanho e também presença até uma escala planetária para enfrentar o próprio Rei do Caos, e o que possuía o poder combinado de literalmente todo o panteão divino e toda a alma morta que já existiu em qualquer lugar do universo desde o início dos tempos. E combinou a sua força e também chegou a lutar com ele até o Rei do Caos parar. E quando a ameaça do Rei do Caos terminou, o poder do Pai do Céu do Hércules era tal que ele foi capaz de desfazer tudo que o Rei do Caos havia feito, incluindo também restaurar todos os planetas, também reinos destruídos, e ressuscitar todos os seres ou entidades que morreram nas mãos do Rei do Caos. Infelizmente, para o Hércules fazer isso, né, como foi gravemente ferido em sua batalha final contra o Rei do Caos, e não quis esperar até que ele se curasse de suas feridas, a parte final do arco mostrou que o Hércules usou cada pedaço do seu poder divino, incluindo também para o poder anterior, né, que ele tinha, que não era os poderes do Pai do Céu, para poder restaurar todo o multiverso que havia sido destruído pelo próprio Rei do Caos. Quem vence? Bom, Mulher Maravilha e Hércules, ambos bases, tá? Seria uma luta muito difícil, tá? Não tão difícil contra a Hecate e também o próprio Rei do Caos, mas tão difícil que poderia ser comparada a própria Mulher Maravilha contra o próprio Superman, em suas devidas proporções, é claro. E isso porque a diferença entre a Mulher Maravilha e Hércules é bastante grande. A primeira que a Diana tem bem mais conhecimento em artes marciais do que o Hércules. A sua capacidade de treinar durante anos com vários Amazonas, até mesmo treinar com outros membros da Liga da Justiça, lutar contra caras que são tão bons quanto ela também, Superman ou até mesmo o Batman, tá, em questão de artes marciais, porque o Batman ele tem conhecimento ainda melhor do que a Diana em questão de artes marciais. Mas Thiago, o Batman é só um humano normal. Sim, é óbvio que ele iria perder pra Diana, tá, sim, porque ele é um humano normal, mas não é por causa disso que a Diana ela iria lutar de boas contra o Batman em questão de arte marcial. Não, afinal o Batman já enfrentou diversos caras mais fortes que ele, que também tem mais conhecimento de artes marciais do que ele. O Hércules sim, ele tem o conhecimento de artes marciais e sabe lutar muito bem. Afinal, ser declarado superior ao próprio Thor no combate corpo a corpo não é pouca coisa. Mas como eu falei, o Hércules ele não tem uma lista de conhecimento imenso de artes marciais se comparado à própria Diana. Além disso, o Hércules, por ser um cara muito musculoso, ele também tem massa muscular, né? O que torna ele um pouco lento, entre aspas, tá? Comparado a outros lutadores. Sim, o Hércules ele é rápido, mas em comparação que estamos fazendo aqui é com a própria Diana, que é absolutamente ágil e veloz, e principalmente se adapta, também reage a segundos e até mesmo menos do que isso a ataques diretos dela. Suas lutas em destaque principalmente, tá, é contra o Superman, ou até mesmo Flash, Supergirl, Darkseid dos Deika, Exterminador. Só pelo fato dela lutar contra o próprio Flash, que já é um belo feito de luta, podendo assim até mesmo ser mais rápida no modo geral, tá? No combate, se comparado ao próprio Hércules, a Diana conseguiria levar muito nessa questão. Agora, o Hércules pode até mesmo ter suas vantagens com seus equipamentos para poder fazer aí a Diana ser derrotada. Por exemplo, essas flechas que contêm venenos da Hydra, ou mesmo as armas mais físicas, né? Por exemplo, as maçãs. Se o Hércules se tentasse envenenar a Diana, teria muitos empecilhos para que isso não pudesse acontecer. Primeiro que a Diana tem seus braceletes que rebateria as flechas,
E sim, a Diana tem reação suficiente para poder parar as flechas, já que ela mesmo parou raios ômega do próprio Darkseid. E a Diana também tem seu escudo, que é uma outra defesa. E mesmo assim, caso a flecha atingisse a Diana ainda também tem o seu laço verdade, que é capaz de se curar de venenos. E Hércules também pode até mesmo tentar, né, usar outras armas físicas, né? Mas a preferência do Hércules sempre é o combate físico do que usar outras armas que ele tem como seu favor. Mas para isso, a Diana tem todo o seu equipamento para poder se defender e revidar o Hércules em qualquer situação. Que inclusive seus próprios braceletes são um trunfo dela, né? Porque ela pode retirá-lo e dobrar os seus atributos 2 ou 3 vezes maior. Por exemplo, força, velocidade e resistência. Seria tipo um Thor usando a sua loucura do guerreiro. Então no combate entre Diana e Hércules, ambos base, a Diana conseguiria vencer com uma certa dificuldade. Afinal, o Hércules ele ainda assim daria um bate de um trabalho para Diana. Agora, a comparação da Mulher Maravilha, Hecate e o Hércules Deus do Caos é bem complicada, mas que é bem intuitivo perceber quem venceria só pelas vantagens que cada um tem. Pelo primeiro é que se pegarmos o fato do Homem Invertido ser um oposto da Hecate, sendo um mais poderoso e também perigoso do que ela, e que também até mesmo tem no final da HQ, tá, Liga da Justiça Sombria, o Homem Invertido ele leva a Hecate para sua dimensão para poder comer ela, no bom sentido. O Homem Invertido, por ter um poder que consome a Hecate, ele é superior a ela. E como a Diana tem o poder da Hecate, não importa se é uma fração pequena ou grande, a Diana também seria derrotada pelo próprio Homem Invertido. E vemos claramente isso na luta final contra o Homem Invertido. A Diana só venceu a luta graças à ajuda da própria Zatanna, que estava fundido com o Homem Invertido, né, que depois se desfundiu e que depois acabou saindo dentro dele, né. E o que eu quero dizer aqui, tá, é que no combate direto 1x1, a Diana contra o Homem Invertido, ele tem mais vantagem e chance de vencer, como se mostrou apto a se vencer numa luta contra a Mulher Maravilha. E isso fica mais evidente quando pegamos o Eclipse, que foi criado além para derrotar a presença. Seus poderes são capazes de anular e também comer literalmente os poderes da Hecate. Então, só nessa comparação, Eclipse e Upside Down Man são superiores a Hecate, cujos são superiores a Diana e o poder da Hecate. A Mulher Maravilha e Hecate tinha um poder da Hecate, tá, que poderia abrir buracos na realidade com um só gesto, abrir buracos sem esforço, movendo então montanhas com pensamentos subconscientes, e ela redefiniu o poder da magia. Enquanto isso, o Hércules recebeu o poder graças ao Amadeus Cho, um poder imbuído com a imensa distorção da realidade, que foi usado para poder combater o rei Mekaboshi, onde seu poder ameaçava consumir todo o multiverso. Cujo poder do Amadeus Cho, né, que era descrito aí um poder da onipotência, né, que vem dos deuses gregos. O rei do caos, ele é um deus dos panteões dos japoneses, tá, deus japonês, e ele é um deus das trevas, também do próprio caos. O rei do caos foi o primeiro a se fazer parte do multiverso como sendo um ser abstrato, e claro, sendo um avatar do próprio Oblivion, e ele representa o que era antes da criação de tudo, que seu objetivo era devolver a própria criação ao nada. E só para uma comparação direta, tá? O Rei do Caos, ele já tinha derrotado dezenas de heróis. Ele levou um cramulhão, sim, o Tinhoso e suas forças do inferno a serem escravos para o seu próprio exército. Chegou a forçar a Hela a fugir para o seu próprio reino de Hades. E Zeus, Ares e Hera tinham se juntado ao exército do próprio Rei do Caos. E os Zeus, com o poder do próprio Caos, tinham derrubado o próprio Galactus com apenas um único golpe. E ele também chegou a derrotar o próprio Cramulhão. Rei do Caos também chegou a derrubar o panteão de maias, celtas e japoneses. E depois o próprio Rei do Caos e seu exército chegou a ensurrar também o próprio Galactus. O Amadeus Cho chegou a afirmar que o Rei do Caos chegou a destruir 98,76% do próprio multiverso, cara. E ele mesmo chegou a rasgar a terra e matar a Gaia, que vale lembrar que a Gaia, tá, é a mãe de todos os deuses, e a fonte do poder dela é algo que vem da própria fonte da criação. E ele mesmo chegou a transformar o universo inteiro em um completo vazio da inexistência. Agora, por que eu tô falando isso? Simples, porque o Hércules ele bateu de frente com o Rei do Caos. O problema dessa luta é que ela seria decidida muito rapidamente, porque nenhuma magia em si conseguiu lidar com o Rei do Caos, ou até mesmo a magia grega, por exemplo, tá, dos Zeus, ou mesmo o de outros panteões dos deuses, conseguiu parar o Hércules, por exemplo. E isso se deve ao fato de que tanto a Diana quanto o Hércules não tem uma galeria de feitos absurdos com esses poderes, mas a vantagem do Hércules é ter a capacidade de parar o tempo e assim realizar ataques diretos, sem mesmo que a Diana sequer esboce uma reação. Afinal, a Mulher Maravilha não demonstrou resistência, mesmo o tempo sendo parado. E em questão de fendas dimensionais se abrirem a realidade e tal,
tanto Diana quanto Hércules podem fazer tais coisas, tais feitos. E se você parar para pensar, quando a Diana estava aí a caminho de destruir completamente a esfera de Deus e reescrever energias divinas que operam o multiverso, isso poderia se tornar um problema gigante. Só que tem um porém, o Rei do Caos também já estava fazendo isso, só que por muito menos. E se você parar para pensar, por muito menos dificuldade que a Diana Icarte fez, tá? Além disso, o Rei do Caos também já estava afetando a eternidade, a mesma eternidade que o Hércules chegou a invocar, que para vencer o Rei do Caos foi necessário o Hércules sacrificar seus poderes do seu Deus onipotente, tá? Para poder derrotar o próprio Rei do Caos, e fazendo assim restaurar a realidade aos custos de seus poderes divinos. E baseado então nisso, o Hércules numa luta que poderia ser difícil, sim, porque ao mesmo tempo que poderia se rolar o combate físico, o combate que alteraria a realidade por conta das energias em si, tá, emanadas, o Hércules poderia ficar um tamanho gigantesco, destruir tudo, ou mesmo invocar deuses, por exemplo, outros seres poderosos, Galactus, Sifito Prateado e até mesmo a própria eternidade. Afinal, a Mulher Maravilha e Icarte contém uma magia, ou seria um perigo para o próprio multiverso. E no contexto geral, tá, mesmo que a Diana pudesse ferir gravemente o Hércules, ele ainda pode se desfazer e recriar assim mesmo, independentemente do ferimento. Então, meio que a espada ou escudo da Diana, ou até mesmo o próprio laço da verdade, poderia não surgir efeito. E a Diana até que também poderia tentar selar o Hércules, assim como ela fez junto com a Zatanna, fizeram para poder selar o Homem Invertido. Mas o selamento que a Diana e a Zatanna fizeram era especificamente pro Homem Invertido, com a magia da Hecate. Então isso não funcionaria no Hércules. Enfim, logicamente que teria mais coisa pra gente discutir sobre esse duelo, como seria exatamente. Mas para não ficar gigantesco esse vídeo, como já está, tá? Num resumo geral, na minha opinião, quem venceria esse duelo seria o Hércules, Deus do Caos, pelo simples motivo de que a magia, pelo que foi mostrado na HQ Guerra do Caos, não surgiu, ou pelo menos não deu nenhum tipo de indício de que surgiria efeito nele. Ele ainda passou o rodo em vários deuses com muita facilidade, e ainda assim, por cima, por último, tá, num truque final, ele poderia se sacrificar seus poderes para poder selar ou derrotar Diana, abrindo mão do seu poder da onipotência, né, a onipotência dos deuses gregos e antigos, né? Enfim, então na minha opinião, quem venceria sim seria o Hércules, Deus do Caos. Mas quem você acha que vence? Hércules, Deus do Caos, Hércules base contra Diana, Hecate contra Diana base. Quem venceria? Comenta aqui e aproveite, se inscreve no canal para você acompanhar vários outros duelos que você quiser que eu traga aqui também nos comentários. Vai comentando aqui também, cara. Vai ser uma enorme honra para mim trazer aquele duelo que você tá pedindo aí várias vezes. Então muito obrigado, valeu, falou e até mais.